A paz do Senhor Jesus. Ô glória! Meu nome é José Alberto de Andrade e hoje nós vamos falar sobre mais que caráter. Encontramos esse assunto em Mateus capítulo 5, versos 20 e 37. Está escrito aqui na Bíblia: porque vos digo, se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. No versos 37, seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar procede do maligno. Então, vamos ver o conceito do assunto mais que caráter. É o conjunto de boas qualidades, aquilo que moralmente distingue uma pessoa de outra, aspectos psicológicos da individualidade, a índole e a firmeza de vontade. Jesus, ele fala em Mateus, no capítulo 7, versos 16: por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Certo que não. É a coerência entre o que se prega e o que se vive. É o perfil de uma personalidade. Deus não quer que sejam mudados apenas os valores espirituais das pessoas que se regenerarem, mas também os conceitos e as prioridades de acordo com a sua palavra. Deus quer que se mude também o caráter delas, como ensino da palavra, a qual serve como modeladora de caracteres. Ele quer mais que tudo isso, ele quer a produção de frutos. Então eu lhe pergunto, como manter vivo o caráter cristão? Colocando em prática o ensino da palavra de Deus. Em Lucas, no capítulo 6, versos 47 ao 49, está escrito: isto é palavra do Senhor Jesus. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. No verso 48, ele diz: é semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem edificada. No 49, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Nós, amados irmãos, devemos andar com os ensinamentos bíblicos. Em 2 João, capítulo 1, verso 6, está escrito: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis neste amor. Em João capítulo 13, versículo 34 e 35, Jesus também vai dar um novo mandamento. No verso 34 ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. No 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Em Gênesis, no capítulo 5, versos 22, vai nos relatar o seguinte: andou Enoque com Deus, e depois que gerou Matusalém, ainda viveu mais 300 anos, e teve filhos e filhas. Já no capítulo 6, versículo 9b, vai nos dizer o seguinte: Noé andava com Deus. Foi Noé que se encarregou de construir, naquela época, a arca de Noé, a qual
protegeu toda a família dele do dilúvio. Então, amados e queridos irmãos, obedecer, em 1 Samuel capítulo 15, 22, o escritor vai nos dizer o seguinte: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Da Bíblia, quem vai servir de exemplo para nós e para a nossa vida é Jesus. Nós temos que ser semelhantes ou querer ser semelhantes a Jesus. Porque em termos de obediência, a Bíblia vai dizer que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Porque Jesus sempre foi obediente, e tudo que ele fazia era por amor. Tudo que Jesus fazia era por amor. Eu me lembro que naquela passagem na travessia do Mar da Galileia, quando teve aquela tempestade, raios, trovões, relâmpagos, e Jesus estava ali no barco, dormindo. E os apóstolos: mestre, socorre a gente aqui, mestre, que o barco vai naufragar. E Jesus imediatamente chegou e repreendeu os ventos, repreendeu o mar, repreendeu toda aquela tempestade. E os homens naquele momento ficaram maravilhados e diziam uns para os outros: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então é isso que nós temos que aprender, usar a autoridade do Senhor Jesus para repreendermos tudo de mal, todo espírito contrário ao Espírito de Deus. Nós temos que repreendê-los em nome de Jesus, e aí vamos viver uma vida digna de filhos de Deus, em obediência à sua palavra. Então, amados irmãos, eu agradeço a oportunidade e que o Senhor te abençoe e te guarde.